Em 1845, 2 navios partiram da Inglaterra em uma das expedições mais ambiciosas da história. Era o auge do Império Britânico. O objetivo era descobrir e mapear a passagem noroeste no Ártico. A importância da passagem noroeste para o comércio do século XIX estava diretamente ligada à necessidade de encontrar rotas marítimas mais rápidas e seguras entre a Europa e os mercados da Ásia, como Índia e China. Naquela época, as principais rotas comerciais eram extremamente longas e perigosas. Os navios precisavam contornar o sul da América do Sul, pelo Cabo Horn, ou passar pelo Cabo da Boa Esperança, na África, ambos percursos sujeitos a tempestades e mares revoltos. Se fosse descoberta a passagem noroeste, uma rota através do gelo do Ártico, permitiria que os navios fizessem um trajeto muito mais curto entre os oceanos Atlântico e Pacífico. Isso reduziria o tempo de viagem e os custos de transporte, além de diminuir os riscos associados às rotas existentes. Para os países europeus, especialmente para a Grã-Bretanha, isso significava um grande avanço no comércio e no controle de novas rotas estratégicas, aumentando a competitividade e o acesso a mercados lucrativos do Oriente. Além disso, controlar essa rota daria prestígio e influência política, já que quem a dominasse teria uma vantagem global no comércio marítimo. Assim, a expedição de Sir John Franklin foi motivada pelo desejo de conquistar essa rota e reforçar o poder econômico e naval britânico. A bordo, 129 homens, liderados pelo renomado explorador Sir John Franklin, navegaram rumo ao desconhecido, sem imaginar que seriam protagonistas de um dos maiores mistérios da era das grandes explorações. Os navios HMS Erebus e HMS Terror estavam entre os mais avançados da época, preparados para enfrentar o frio implacável, reforçados com placas de aço, equipados com motores a vapor e provisões suficientes para 3 anos. Essa expedição parecia destinada ao sucesso. Franklin, um explorador veterano de 59 anos, confiava que, apesar dos desafios, a travessia seria realizada com glória. Os marinheiros, otimistas, saudaram a partida com bravura, mas o que os aguardava no Ártico era algo que ninguém poderia prever. Os primeiros meses foram tranquilos. A tripulação seguia seu curso, com o objetivo de mapear territórios inexplorados. No entanto, à medida que os navios avançavam para o coração do Ártico, as condições começaram a piorar. O gelo, que inicialmente era um obstáculo superável, começou a se fechar em torno dos navios. O verão de 1846 chegou, mas o gelo não cedeu. As embarcações ficaram presas, condenadas a esperar o descongelamento que nunca veio. A tripulação manteve a calma. Afinal, eles tinham provisões para vários meses e acreditavam que, com o tempo, o gelo os libertaria. Mas conforme os dias se tornavam semanas, e as semanas se transformavam em meses, a esperança começou a esvair. O sol desapareceu no horizonte, e o inverno ártico trouxe uma escuridão implacável. Era o começo de um pesadelo sem fim. Agora, imagine isso. Você está preso no gelo, cercado por um deserto branco e congelado. A comida começa a se deteriorar. O frio penetra em seus ossos, e a escuridão eterna faz com que a sanidade se torne frágil. O desespero começa a se infiltrar, lentamente, como o próprio frio. Foi assim que a tripulação de Franklin passou 2 longos invernos, esperando por uma libertação que nunca veio. Em abril de 1848, 3 anos após o início da expedição, os homens tomaram uma decisão desesperada. O capitão Sir John Franklin já estava morto, vitimado pelo frio ou pela fome, e os sobreviventes, liderados por Francis Crozier, decidiram abandonar os navios. Com trenós improvisados e carregados de suprimentos, cerca de 100 homens partiram numa marcha suicida em busca de sobrevivência. Mas essa travessia seria impossível. As temperaturas eram extremas, e as reservas de comida estavam no fim. O envenenamento por chumbo, causado pelas latas mal seladas de alimentos, começava a afetar a saúde da tripulação. Alucinações, fraqueza, confusão mental. O próprio gelo parecia zombar deles. E então, em meio a esse cenário de pesadelo, uma terrível verdade começou a se revelar. Evidências encontradas anos depois sugerem que, conforme o desespero aumentava, os homens recorreram à prática mais inominável: canibalismo. Ossos humanos encontrados no local da última marcha exibiam marcas claras de cortes, indicando que os sobreviventes haviam se alimentado dos próprios companheiros.
Um ato de desespero que poucos ousam imaginar, mas que naquele ambiente de morte e loucura, tornou-se a única alternativa. Mas será que o canibalismo foi o fim da loucura, ou apenas o começo? Existem relatos de povos inuites, habitantes das regiões geladas, que sugerem que os homens de Franklin enfrentaram algo muito pior do que o frio e a fome. Testemunhos falam de encontros com homens enlouquecidos, quase feras, vagando pelo gelo em busca de carne humana. Alguns acreditam que os sobreviventes de Franklin não apenas sucumbiram ao canibalismo, mas foram possuídos por uma força antiga e maligna. Você já ouviu falar do Wendigo? Nas lendas dos povos indígenas, o Wendigo é um espírito do inverno, uma entidade que se alimenta do desespero e transforma os homens em monstros canibais. Será que o desespero da tripulação de Franklin despertou algo adormecido no Ártico? Algo que os transformou de vítimas em predadores? Uma força que se esconde nas sombras, esperando por aqueles que ousam invadir suas terras gélidas? Mas as perguntas não param por aí. Mesmo após anos de buscas, as autoridades britânicas nunca conseguiram localizar os navios Erebus e Terror. Seria possível que algo mais sinistro tivesse ocorrido? Algumas teorias sugerem que a expedição de Franklin poderia ter encontrado um segredo obscuro no Ártico, algo que nunca deveria ter sido revelado. Uma das hipóteses mais controversas é a de que os navios estavam em uma missão secreta, muito além da busca pela passagem noroeste. E se a Grã-Bretanha estivesse atrás de algo mais valioso? Algo que as profundezas do Ártico escondiam? Um poder antigo? Ou talvez, um artefato desconhecido que poderia mudar o rumo da história? Em 2014, quase 170 anos após a expedição original, os destroços do Erebus foram finalmente encontrados, seguidos pela descoberta do Terror em 2016. Ambos os navios estavam surpreendentemente bem preservados, como se o gelo tivesse congelado o tempo ao seu redor. Mas mesmo com essas descobertas, muitas perguntas ainda permanecem sem resposta. Por que os navios estavam tão longe da rota esperada? E por que alguns dos registros da tripulação, diários e cartas, pareciam contradizer os relatos encontrados posteriormente? Há quem diga que a tripulação pode ter sido forçada a seguir uma rota não planejada, devido a ordens secretas. Outros acreditam que os navios encontraram algo terrível, uma força além da compreensão humana, que os levou à sua destruição. Será que os homens de Franklin foram apenas vítimas das implacáveis condições árticas? Ou houve algo mais? Algo que ainda permanece nas profundezas geladas, esperando para ser descoberto novamente. Algo que transformou aqueles homens em mais do que meros sobreviventes. O Ártico é um lugar de segredos. Ele guarda em suas profundezas não apenas corpos, mas também verdades que desafiam a compreensão. A expedição de Sir John Franklin nunca foi apenas sobre a passagem noroeste. Ela se tornou um símbolo dos perigos desconhecidos que o ser humano enfrenta quando desafia a natureza e, talvez, algo muito mais antigo e poderoso do que imaginamos. O destino da expedição de Sir John Franklin é um dos maiores mistérios da história. Canibalismo, loucura, conspirações ou algo além do nosso entendimento? O que aconteceu com os homens de Franklin? O que realmente pode estar escondido nas profundezas do Ártico? Até hoje, o gelo guarda seus segredos. E talvez, nunca devêssemos tentar descobri-los. Se inscreva no canal e deixe seu comentário e sugestão para os próximos vídeos. Até a próxima! E continue explorando os mistérios do mundo aqui no canal.